Traça Teca. Uma traça muito curiosa que descobre todo um universo nos livros. Ela olha aqueles desenhos no livro e fala o que eles querem dizer. O que é biblioteca? Um lugar inteirinho feito de papel. Livro pra todo lugar que você olha. Aqui é onde as histórias são contadas. Cada pedaço de papel que a gente come é um pedaço da história que vai embora. Eu nunca mais vou comer um livro. Tech-Tut é um filme de animação, stop motion, que mistura, além da stop motion, mistura outras técnicas, tem live action e animação 2D. É um filme infantil, mas que também é para a família toda. É basicamente isso, ele conta a história de uma pequena traça que mora na casa de uma costureira. E lá eles costumam comer tecido, mas o que eles gostam mesmo é de comer papel. Então um dia eles encontram um livro, e para as tracinhas que gostam de comer papel, o livro é um banquete enorme, né? Só que a Teca é a única que percebe que no livro tem alguma coisa diferente. E aí, vendo a costureira ler para o neto dela, ela percebe que aqueles desenhos que estão no livro contam uma história. E ela fica encantada pelo mundo das histórias, só que ela percebe que quando ela come o livro, ela também destrói as histórias. Ela decide que ela nunca mais vai comer um livro, né? E através da leitura disso, ela descobre um outro mundo gigantesco que existe na biblioteca. Essa história veio do Diego, né? E a partir de um curta, que é o projeto de conclusão de curso da Imagem e Som, no ano de 2001, a gente começou a fazer esse curta na Imagem e Som. E já contava a história de uma traça que estava na biblioteca e descobria o mundo da leitura. E a partir daí, a gente decidiu evoluir esse projeto para transformar num longa, mas muitos anos depois, né? A gente teve um caminho com esse curta da Teca, que foi de um curta que participou de muitos festivais, isso há mais de 20 anos atrás, uma época onde você tinha que mandar fita VHS para os festivais, então... E a gente percebeu que a personagem Teca tinha um grande potencial. E no próprio curta ele deixa um gancho, né? Que a Teca fala, vamos descobrir tudo que tem na biblioteca. Então, a partir desse gancho, a gente resolveu crescer a história e transformar num longa. Foi essa a ideia. A gente tinha essa ideia de uma traça que ia para uma biblioteca com seu ácaro de estimação e que isso seria um universo muito possível de ser explorado por crianças, por educadores, por bibliotecários. Na nossa visão, na época, assim, a importância da leitura, da educação, que foi algo que transformou nossas vidas também, né? E a gente sabe que a gente mora num país carente de estímulo à educação, né? Muito mais fácil você se espelhar aí em jogadores de futebol, em estrelas do rock e dificilmente num professor, num educador. Eu sou filho de professora, né? E sempre tive esse lado da educação como uma coisa muito importante na minha vida, né? E aí, quando surgem os personagens, a gente precisava de um projeto para concluir um filme, né? Ou uma série, alguma coisa, mas achou que o curta seria um bom espaço para explorar, uma vez que era um TCC, que era um curta universitário. O curta teve uma exibição muito grande em escolas, em projetos, em festivais, e isso motivou a gente a abrir a empresa Rocambole Produções. Fazer um filme autoral, na minha opinião, de animação, não existe, porque ele é um coletivo, né? É um grupo de pessoas. Claro que você precisa ter a pessoa que define, né? Mas nesse caso, eu também não quis ser a única pessoa que definia. Eu queria trabalhar realmente em coletivo para a gente poder, pelo projeto, né? Então eu sempre falei, não é o filme de Diego Dorme, é o filme da Rocambole Produções, né? Que é esse grupo de pessoas que conseguiu consolidar esse projeto. Sua mãe pediu que eu escrevesse essa história. Só assim a história dela ficaria aqui para sempre. Com as aventuras da Traça Teca e seu ácaro de estimação, Tuti. O mundo atrás da estante é um lugar mágico e cheio de vida. É bem isso que você falou que eu acho que é uma verdade. Por exemplo, festivais, né? Nosso filme ganhou prêmios em festivais. Teve um monte também que não foi selecionado, né? Mas quando você vê as premiações do festival, você concorre com as animações. Por que a gente não concorre com trilha sonora, edição de som, efeitos, fotografia, roteiro? Não, a gente é excluído desse universo e colocado numa caixinha chamada animação. Aí nos festivais de animação, às vezes você tem a premiação em setores, né, do projeto. Eu acho que isso diz muito como o Brasil encara a animação. A própria Ancine
aprova um projeto de animação para ser finalizado em 2 anos. Como? Se nem a Disney faz um filme em 2 anos, com orçamento estratosférico, né? Então existe algo errado, existe um não entender o que é uma animação. E mais, não compreender a força que isso tem. Porque esse filme é um filme que está sendo lançado em 2024, mas ele poderia ter sido lançado em 2012, como ele poderá ser exibido em 2036. Por quê? Porque é uma técnica temporal, é um filme que se mantém por muito tempo. São personagens que esteticamente não fica fora da moda, né? A depender, claro, de muitos outros elementos. Mas eu acredito que esse nosso filme tem esse potencial de perdurar durante muito tempo. O orçamento, tanto do nosso filme quanto do dele, é equivalente a 10 segundos de um filme da Disney. Imagina, assim, a gente faz um longa de 70 minutos com um orçamento de 10 segundos de um filme desse. É muito difícil competir, né? Mas, por outro lado, o nosso filme tem uma personalidade brasileira, assim. É filmado no interior de São Paulo, né? Então, as pessoas que assistem, principalmente lá de São Paulo, conseguem identificar a atitude dos personagens, tem a ver com a cultura brasileira. O movimento da boca dos nossos personagens não é artificial. O nosso não é dublagem, o nosso filme é voz original, né? Então, tem todas essas questões assim que a gente espera que quem vai assistir consiga ver a própria cultura, ver a própria personalidade do Brasil ali. E uma coisa interessante, particularmente no nosso filme, é que ele trata muito do aprender a ler, da questão de um incentivo à leitura. E todo ano tem criança aprendendo a ler, né? Então, para as crianças que estão chegando na escola, estão chegando nesse período, que vão aprender a ler, a gente espera que com isso a gente consiga, ano após ano, ainda chegar no público, né? Descobri por que as histórias estão me chamando. Palavras lidas abrem portas escondidas que te esperam traça-teca na biblioteca. O cinema, muitas vezes você não precisaria, talvez, da universidade. Mas foi na universidade que a gente reuniu essas pessoas. Foi na universidade que a gente conheceu pessoas que gostavam de animação. Foi na universidade que a gente pôde explorar isso, né? Parar, fazer um filme, ficar... O curta-metragem levou 6 meses de animação e de desenvolvimento para conseguir ser feito. Foi 1 ano o processo todo. Então, assim, não consigo ver a gente sem ter passado pela universidade. Não existiria Rocambole, muito menos existiria Traça-Teca. Poderia ser uma ideia, um projeto, um roteiro, mas dificilmente isso aconteceria. Ao meu ver, o Brasil precisa pensar uma indústria, sim, mas tem que pensar o autoral. Um networking, você cria suas relações. Né? Todo mundo sabe que quando você vai trabalhar num filme e precisa indicar alguém, você indica quem que você conhece, né? Você não vai só pegar currículo e analisar currículo. Você vai em indicações, pessoas, olha, essa pessoa trabalhou com tal pessoa, eu vi esse cara que trabalhou nesse outro filme. Então essas relações da universidade eu acho que são muito importantes e que precisam ser valorizadas. Eu acho que a universidade está aí para pensar, para explorar, para treinar, para praticar e para criar essas relações que são tão importantes na indústria cinematográfica. Ao meu ver, o Brasil precisa pensar uma indústria, sim, mas tem que pensar o autoral. A gente acaba assistindo 1, 2, 3, 4, né? Filmes são sempre continuação da continuação. Por quê? Porque dinheiro é blue chips, você está apostando na indústria para ganhar dinheiro. E aí quando você vem com algo diferente, isso traz luz, traz um respiro. E quem sabe as crianças e os adolescentes e os universitários que vão assistir o nosso filme, talvez até abram um pouco a mente para coisas diferentes surgir. Então eu tenho essa vontade, assim, esse sonho, na realidade, que o filme possa tocar pessoas, não somente pela sua história, mas também pela sua narrativa, pela sua técnica e pelo seu momento. Filmes são feitos para serem vistos, né? E vividas, aventuras para serem vividas. Então eu fico feliz aí com o nosso resultado e espero que agora, entrando em cartaz, que é uma coisa também totalmente nova pra gente, né? É um sonho, na realidade, que está começando hoje aqui em Niterói. E a gente espera que esse filme chegue realmente muito longe, seja nas salas de cinema, porque muitas crianças que viveram na pandemia não conhecem as salas de cinema. Então meu sonho é que a gente possa, escolas, pais, avós, possam levar seus netos, crianças, para criar esse hábito que foi transformador na minha vida. Eu acredito na sua e de todo mundo que também está nos assistindo. Muito importante que as pessoas vão ao cinema. Sei que depois da pandemia
mudou-se a cultura, né? Veio muito a cultura do streaming e tudo mais. Mas a experiência da sala de cinema ainda é diferente. Você tá lá numa tela grande, compartilhando essa experiência com outras pessoas é uma emoção diferente, né? É um outro tipo de imersão, então eu convido todo mundo a curtir o filme na sala de cinema mesmo. Pecca e tutti, uma noite na